Vamos de 1 a 6, suficiente para de manhã, será suficiente à noite eu complemento. Efésios 1, de 1 a 6, palavra do Senhor lida entre nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Podem sentar-se. Irmãos, o apóstolo Paulo tem uma maneira muito erudita de escrever. A carta de Paulo aos Efésios, na minha percepção, é uma carta tão erudita quanto a epístola dos Romanos, ou aos Romanos, e com as principais doutrinas da fé. Se domingo passado, pensando naquele feriadão da carne, em tudo que a carne ia promover, naquele feriadão, pregamos sobre a inclinação da carne. Hoje queremos falar sobre o que Deus faz com um crente, quando se submete ao processo e passa pelo processo, reconhece o processo da eleição e da justificação. Filhos por adoção. Se você voltar ao versículo 5 de Efésios 1, está lá. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. O que é adoção? Se você for pesquisar agora no seu Google, se você fizer uma pesquisa aí no seu navegador, em qualquer dicionário, você vai ter uma linha de interpretação que passa longe, muito longe do que adoção é biblicamente falando, embora o princípio seja o mesmo. Adoção, segundo a Bíblia, os nossos dicionários de teologia cristã, adoção é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos seus filhos. A doutrina é tão clara, e eu não vejo como os irmãos, e muitos dos nossos irmãos fazem confusão com a doutrina, mas veja o versículo 5, Efésios 1. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seu filho por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. É interessante que ele coloca no versículo 4, quando isso foi feito. 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O que eu estou dizendo é que nós somos alvos e filhos da proposição de Deus. Isso contraria toda e qualquer palavra científica ou estultícia de alguém que diga, por exemplo, que você é filho do acaso ou que você é filho das suas convicções. Se você foi regenerado por Deus e conhece o Senhor de perto e foi alcançado pelo seu sangue, o Deus propositivo determinou isso. Pastor, eu não gosto disso porque parece que eu não tenho liberdade. Pastor, eu não gosto muito desses ensinos porque parece que não me deixam muita escolha. Eles não vão contra a sua escolha. Eles não vão atingir a sua liberdade. Entende o que eu quero dizer? Eles vão colocá-lo na liberdade. E eles vão formá-lo para a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Quando nós discutimos e ensinamos a doutrina da adoção e compreendemos a eleição a partir da fundação do mundo, num projeto propositivo e antes da criação de tudo, antes de criar o mundo, Deus assim decretou e proporcionou, o que eu estou dizendo é que tudo isso é para a nossa bênção, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para a nossa solidez espiritual. Isso estabelece o que eu chamo de obediência e desobediência. Isso estabelece a diferença, irmãos, entre a lei e a graça. Isso estabelece a diferença entre um filho da ira e um filho da desobediência e um filho amado de Deus. Para revisar então a doutrina com simplicidade, o que é adoção? É o ato gracioso de Deus pelo qual nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos o quê? Filhos, exatamente filhos de Deus. Deus tem uma natureza paternal.
Seus planos, todos os planos de Deus são dirigidos aos seus filhos e à sua família. E sendo ele um Deus expansivo, decretou chamar a sua família e os privilegiou como filhos depois da queda. O que eu estou dizendo? A queda tirou você da paternidade de Deus. A queda afastou você diretamente do relacionamento que você poderia ter com Deus, porque um Deus santo e justo, ele não pode conceber o pecado e nem com o pecado se relacionar. Então, irmãos, fato, o pecado e a queda arruinam todo homem e toda a criação. O apóstolo Paulo defende e ensina isso, porque todos os pecados destituídos estão o quê? É o pecado que nos separa. Sendo o pecado um problema do homem, um problema humano, de dívida contra a santidade de Deus, precisava ser resolvido. O que Deus faz? Ele decretou que aos seus eleitos, e aqueles que ele vai chamar pelo seu sangue na cruz do Calvário, ele vai justificar. Ele vai declarar a sua justiça sobre aqueles que são seus eleitos e vai prepará-los como filhos para o reencontro com o seu Pai e Criador. A doutrina da adoção é tão fundamental que explica a comunhão que os redimidos têm não mais com só o Deus Criador, mas agora com o seu Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado, filhos da desobediência e filhos da ira em homens, mas os transforma em filhos e membros da família de Deus. Isso dá paternidade ao órfão. E quando eu digo órfão, afastado da paternidade de Deus, e depois eu explico porque você não fica sem uma filiação, você se torna, quando não aceita o reino de Deus, um filho do pecado. No Novo Testamento, a adoção significa colocar o crente na família de Deus e torná-lo maduro na fé. Gálatas capítulo 4, se a equipe quiser me acompanhar, essa doutrina é muito importante. O apóstolo Paulo define isso, a igreja da Galácia, Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim, NAA: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei. Agora tem uma finalidade aí, qual é a finalidade? Versículo 5, vamos ler todos juntos? Para resgatar. Qual é a finalidade de Deus enviar seu filho? Deus é propositivo, não faz nada por acaso, não é? Ah, Deus fez aqui e fez assim, eu fiz aqui, se der certo a gente faz isso, se der errado faz aquilo. Não, Deus é propositivo. Deus sabe quem Ele é, Deus sabe quem o homem é, e Deus está dizendo para o homem e para a humanidade quem nós somos, e imediatamente está dizendo que para que o homem, vivendo nessa liberdade que vive, com as escolhas que fez, pudesse ser resgatado, Ele diz que eu enviei meu filho, agora veja, para resgatar os que estavam sobre a lei por um motivo, e o motivo é único, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Quando você se sente sozinho, e quando você acha que está desamparado, repudie esse pensamento. Não se sinta abandonado. O Deus do céu se importa com você. O Deus do céu desceu encarnado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos não ser pessoas comuns ou perdidas. Ele nos chama filho, Ele vai dizer assim: vinde benditos, vinde filhos amados, eu o comprei pelo meu próprio sangue. Essa é a doutrina mais poderosa e mais preciosa que um crente poderia encontrar. Aí veja Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele continua: e porque vocês são filhos, agora não mais criaturas, somente criados, mas agora tornados filhos, recebendo paternidade de Deus, ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama o quê? Abba, Pai. Ele está dizendo o seguinte: no momento que você aceitou e reconheceu o resgate, a redenção, você se tornou redimido, você se tornou um filho, mas você recebe uma primícia, você é batizado pelo Espírito. Deus envia o seu Espírito sobre você e faz com que este selo do Espírito dele sobre você diga que você pode dizer para o próprio Deus: papaizinho. Meu avô era um sujeito rígido, diácono, aquele que usava ponteira na calça para não sujar de graxa a bicicleta. O terno dele, irmãos, era branco ou bege ou marrom. Ele ia para a igreja com aquele terno lavado toda semana, brilhando. E corrigia a gente, ele disciplinava. Eu tenho essas orelhas longas porque ele puxava a orelha até embaixo quando eu errava o salmo. Ele tinha um negócio de um trinco de
de beliscar, que é uma unha, aquilo puxava. Aí quando meu pai dizia, vai na casa do vovô, não vou hoje não, que eu não decorei o Salmo 23 ainda. Porque eu errava o Salmo e ele puxava. Aí se errar, vou puxar outro. Eu decorei o 1, o 2, o 23, o 24, o 46, tudo por causa do meu avô, maravilhoso avô, que me disciplinava para decorar. Mas um homem rigoroso. Eu um dia falei, papai, vou falar para vovô, vovozinho. Aí papai olhou e falou assim, quer morrer? Era um jeito diferente de amar, eu reconheço. Não tinha muito dessa coisa. As filhas até diziam, a gente era um negócio, né? Vovô lá em cima e nós aqui embaixo. Gostoso de Deus é que Deus, qualificado em santidade, perfeição, pureza, Ele declara, pode me chamar Abba, Pai. Pode me chamar de papaizinho. Para que haja conforto, para que haja aconchego, para que haja presença, foi para isso que Deus nos adotou. Ele nos deu a presença do seu Santo Espírito, para fazer algo muito poderoso em nós. Gálatas 4, 7. Gálatas 4, versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus tornou você o quê? Quantos vocês estão debaixo dessa promessa? Levante a mão. Irmão, eu não sei como é que você consegue cantar uma promessa dessa, cantar uma adoção dessa, né? Emburrado, triste, chateado. Você tem que louvar a Deus. Sabe, quando você acordar, você glorifica. Bota de novo Gálatas 4, versículo 7. Quando você acordar, você glorifica. Quando você comer, você glorifica. Quando você dormir, você glorifica. Quando você trabalhar, você glorifica. Quando assinar o seu salário, você glorifica. E quando você estiver na igreja, você glorifica. Sabe por quê? Olha lá. Assim você já não é mais escravo, porém é o quê? E sendo filho também o quê? Isso é poderoso, sim ou não, irmãos? Então dá um glória a Deus aí. Isso tem que viver a igreja. Quando alguém disser, você é um filho bastardo, você é um filho perdido, você é um filho da ira, você é um filho da desobediência, você é um filho do pecado, você diga, não mais. O meu Deus decretou, o meu Deus escreveu o meu nome lá, e com o seu sangue me comprou, Ele é meu papai querido, eu sou filho dele, eu glorifico a meu Deus por tão grande obra. Obra que eu não poderia comprar, dinheiro nenhum poderia pagar, mas Deus me adotou e me tornou como filho. E o que isso muda? Isso muda tudo. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que o relacionamento com Deus é mudado, porque nós podemos chamá-lo de Pai, e isto muda tudo na doutrina. Romanos 8, 15, o apóstolo Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Motivo para celebrar é que somos filhos por adoção, e a adoção, ou seja, a justificação operada por Cristo, a eleição que Deus escreveu antes da fundação do mundo, é o único motivo pelo qual estou aqui. E eu não posso ficar por aí em debates esdrúxulos, em debates vazios, discutindo ou questionando algo que Deus disse que é assim. Irmão, se não fosse assim, não estaria revelado por Deus na Escritura. Eu já vi cada debate esdrúxulo, eu já vi cada seminarista, né, Anderson? Cada seminarista falar cada coisa. Eu vejo e compreendo as teorias todas, e ninguém mais do que eu sou um camarada justo. Antes meu aluno e de outros aqui, eu ensinei todas, não foi antes, eu nunca omiti. O cara chega lá, eu sou arminianismo, eu falava, doutor Jacó Armínio, Holanda e tal, a gente define, né? Ele vai para a pré-ciência, ele vai lá no final da história, e Deus visitou a história, e visitando a história, e conhecendo a história do início ao fim, ele sabe quem é salvo, então pelo fim da história, ele faz um livro em que ele determina quem vai ser salvo, por quê? Porque ele já sabe. Ele visitou o final da história. Doutor Calvino, não. Doutor Calvino é no início, né? Doutor Calvino é um decreto anterior, antes de qualquer coisa, chamado incondicional. Deus, na sua infinita graça e soberania, sabendo como é o homem, como o mundo é, Ele escreveu lá. Ele faz um decreto, Ele elegeu aqueles que são seus. E em soberania, Ele determinou como o mundo vai funcionar. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, soprou no homem o fôlego da vida. E aí a turma fica brigando, se é na ponta, se é na outra. Aí veio, né, depois John Wesley, disse, é no meio, né? Ele colocou a cruz e disse, justificação pela fé, salvação pela fé. Nós vamos até a cruz e na cruz então somos salvos.
Aí me perguntaram, estão certos? Eu falei, todos três. Porque eu não consigo dissociar que Deus ora está no passado, ora está no futuro. Ele tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e não tem outro lugar que o homem vai ser salvo que não seja na cruz. Então o cara pergunta assim para mim, pastor, calvinismo ou arminianismo? Eu falei, eu fico com o cristianismo. Eu levanto a cruz, eu ergo a cruz, e lá na cruz eu sei que eu fui adotado, na cruz eu sei que eu sou salvo, e em Jesus eu fui resgatado, porque Jesus é o monergismo de Deus, Jesus é a sinergia do homem, Jesus é o homem e o Deus que nos pode salvar. Amém, irmãos? Eu agradeço todos os dias, porque eu sou justificado pela fé. Eu, um morto, miserável, justificado pela fé. Não tenho obras, não tem nada que eu possa fazer. Quanto mais eu me santifico, eu sei que é mais a força do Espírito Santo. Quanto mais eu persevero, eu sei que é mais a ação de Deus e a atuação de Deus que me sustenta. E eu vou vivendo, existindo, porque até o ar que eu respiro vem do meu Deus. E eu digo, sim, Senhor, eu sou adotado como filho. A adoção de Deus é triuna, ela se dá na Trindade. A adoção de Deus é triuna por quê? Eu separei aqui, nós somos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, mas selados pelo Espírito. E se isso não acontece assim, isso não é adoção. Repito, para ser adoção nós somos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito. É uma obra completa, ela tem que ser completa, e ela não pode ser inacabada. O apóstolo Paulo determina bem a igreja de Filipenses, dizendo que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel o quê? Para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A adoção é triuna por natureza. Por quê? Por uma natureza. E por que é triuna por natureza? Porque Deus Pai escolhe seus filhos antes da fundação do mundo, né? Antes do mundo ser mundo, Deus já escolheu. Letra B. A adoção é triuna por quê? Porque Deus Filho ganhou bênçãos pelas quais nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, você só se torna filho porque o Filho de Deus vem ao mundo, nos justifica e permite com que o processo de adoção seja estabelecido. Mas quando eu vivo isso, e quando eu sinto isso, e quando essa posse adotiva está em minha fé e em meu coração, o Deus Espírito Santo, terceiro da Trindade, o Deus Espírito Santo muda a natureza através da regeneração, de tal forma que nós somos transformados por obra do Espírito Santo de filhos da ira para filhos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus por um motivo, pelo qual fostes selados o quê? Para o dia da redenção. Você acha que alguém vai ser redimido e salvo sem o Espírito? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica que nós somos o quê? Filhos. Irmãos, a sua certidão de nascimento, morou? Linguagem jurídica de cartório. A sua certidão de nascimento é quem? É o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito não tem o Filho, não tem o Pai. O Filho adotivo de Deus declara como Cristo declarou: não procuro a minha própria vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele tem o Espírito Santo. A vida do crente é controlada e passa a ser controlada pela convicção de que Deus é agora o seu Pai, o único Pai vivo e verdadeiro. E o seu conforto é que ele não é mais um filho do maligno, ele não é mais um filho das trevas, ele não é mais um filho da desobediência. Enquanto estávamos nos nossos pecados, Deus não podia nos levar à posição de santos e filhos. Deus não herdaria e adotaria um filho do pecado. Ele jamais faria isso. Mas Ele o justifica e o traz em santidade à sua presença. O valor infinito do seu sacrifício no Calvário providencia, sabe, pastor Felipe, a base justa, o alicerce justo, o lugar e o único lugar onde nós podemos ser adotados. Quem são os adotados por Deus? Você está assim, agora eu estou na dúvida, se eu sou adotado ou não, agora eu estou ficando em dúvida. Pastor, o negócio é muito grande, é muito intenso, eu quero saber se eu sou adotado. Como saber? É fácil. Certidão de nascimento, eu disse, é o Espírito Santo. Agora, como saber se eu sou adotado? Adotados por Deus são aqueles que foram redimidos do seu pecado pela obra do Salvador. Quantos redimidos do pecado pela obra do Salvador tem aqui? Levante a mão. Amém. Você começou a compreender a sua identidade de filho. Quem são os adotados por Deus? São aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo Jesus.
O processo de regeneração é claro e óbvio. E simples. Eu vou dar um exemplo muito simples de regeneração. A gente pega bem pesado para você entender o que é um indivíduo regenerado e como que ele percebe a regeneração. Entra na igreja, senta na igreja, participa do culto, ouve o evangelho, lê a Bíblia uma vez, duas, três. Depois que ouviu o evangelho, leu a Bíblia duas, três vezes. A Bíblia diz que iluminados foram os olhos. Ele está com a mulher dele, com o filho, mas tem adultério. Tem mulher na rua, tem outra mulher, não é casada, a família não sabe, ninguém sabe, é adultério. Aí ele passa um mês na igreja, 2 meses. Ele vai para aquela mulher e diz: assunto encerrado, encontrei o evangelho, meus olhos foram iluminados. Vaza, você não é minha mulher, a minha mulher é essa. Chega para a mulher dele. Tem isso, irmãos? Pecado oculto e pecado escondido é pecado ativo. Pecado não confessado está aí, ó. Vai ficar atuando. Chegou para a mulher e falou: eu peço perdão, eu tive assim, tive assado. Se ela quiser terminar, que termine, mas ele tem que fazer, ele tem que se libertar, ele tem que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o que, irmãos? Aí ele confessa os pecados, aí ele senta na igreja, pastor sabe, a igreja sabe, a irmã sabe, a vida segue, o perdão vem. Eu pergunto: ele é regenerado, sim ou não? Agora vamos lá. O convencido, ele não é convertido. O convencido, ele passa pelo mesmo processo, ele passa por tudo isso. Ele chora pelo pecado dele, ele tem remorso, ele chora pelo pecado dele. Mas depois que ele vem ao evangelho, ele fala: pastor, me converti. Ele se batiza, ele tem a Bíblia, ele tem a esposa, mas ele está todo mês na casa da outra mulher. Eu pergunto: esse é regenerado? Esse é apóstata. Apostasia. Ele conscientemente decide permanecer no pecado. A Bíblia chega a dizer que por tais não vai haver segundo sacrifício, porque anulam o único e fiel sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, o mais poderoso do evangelho é a regeneração. Quando eu fui adotado, a maior evidência da sua transformação é que você foi regenerado. Então eu queria alertar você: se tem práticas de pecado grosseiras que estavam na sua vida e que ainda estão, você ainda não é um regenerado. Você se convenceu do evangelho, você sente remorso e tristeza pelos erros que você comete, mas você está na apostasia. Você ainda é um filho do pecado, porque você ainda continua comendo das sementes que o maligno todo dia joga no seu jardim. Deus tenha misericórdia. Vamos começar a caminhar para o final, porque à noite tem mais. Eu quero terminar a noite. Eu vou fazer um ponto só, à noite eu faço 3, tá bom assim? À noite a gente termina. É doutrina a gente tem que gastar tempo, porque senão o crente não sabe nem a diferença de um filho da desobediência, de um filho da ira para um filho adotado. A gente fala adoção e não sabe o que significa. Está na Bíblia, precisa saber, porque você é crente, né? Então, quem são os adotados? São aqueles que foram regenerados pelo Espírito, são aqueles que foram redimidos dos pecados pelo Salvador. Terceiro, são aqueles que foram declarados justos, sendo por ele adotados como filhos, membros de sua família. Como é que é a declaração de justo? A declaração de justo é um tribunal. Chegou Anderson lá, Anderson Bonfim chega lá no céu e Deus fala assim: e aí, Anderson, você é justo, Anderson? Não. Você não é pecador, Anderson? Sou pecador. E o que é que eu vou fazer para deixar você entrar no meu céu? Aí ele diz: o senhor não vai fazer nada, senhor, o senhor já fez. Por quê? Porque eu cheguei no tribunal do Senhor, eu já fui condenado. No tribunal do Senhor eu sou culpado. Compreendeu, irmãos? No tribunal de Jesus eu sou culpado. Diga: culpado, absolutamente culpado. E por causa dos pecados de toda a humanidade, dos meus pecados, condenado. Mas quando Jesus levantou aquela cruz, eu olhei para aquele espancamento, a morte digna de um digno, a morte injusta de um justo, a morte para a justiça dos nossos pecados. O Senhor Deus diz assim: ele é condenado, ele é culpado, mas em Jesus o pecado foi pago. Em Jesus você foi, decreto legal, justifique, o ato dele perdoa o seu pecado. Quem crê, diga amém. Isso é adoção. Quando o indivíduo absolutamente recebe e aceita as ações da justiça de Deus, ele é transformado. Em segundo lugar, o nosso relacionamento quando adotivos muda, porque o nosso relacionamento com o mundo muda e muda completamente. Nós não somos mais filhos da desobediência nem filhos do pecado. O nosso relacionamento com Deus muda porque nós que éramos filhos do maligno,
transformados por obra de justificação, somos adotados por Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: qual é o perigo aqui? Se você permanecer como um filho do maligno, comendo dessas sementes que todo dia o diabo lança na sua vida, você está perdido. Mas se você se permitir passar pela justiça de Deus, e é isso que Deus te convida hoje, você será em Deus uma nova criatura. Para terminar o sermão, abra comigo Mateus 13. Eu vou lhe contar uma parábola e aqui eu vou terminar à noite, a gente volta. Quero fazer 3 pontos à noite. De manhã eu só fiz um, hein? Meia hora, 1 ponto. Eita, pregador bom, hein? Pregador que prega meia hora, 1 ponto só. Se eu tivesse no seminário, eu seria reprovado. Ele pede que em 30 minutos eu pregue 10 minutos de 1 ponto, né? E eu falei, ainda bem que eu não estou no seminário. Mateus 13, vamos lá? Para a gente fechar. Mateus 13, 24. Nova Almeida atualizada, a equipe que quiser me acompanhar. Mateus 13, 24. O cara diz assim: eu não sou filho de Deus, mas também não estou perdido, porque eu sou órfão. Ele fala que é ateu, agnóstico. O reino de Deus não tem órfão, não. Ou é filho de Deus, ou é filho do pecado. Ou é filho de Deus, ou é filho do maligno. A Bíblia diz isso. Mateus 13, 24. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. É o inimigo que semeou o joio, não foi o dono do campo não, tá, irmãos? E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o quê? O joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem nos feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Dá uma olhada no 36. Mateus 13, 36. Dá uma olhada aí. Então, despedindo as multidões, foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente, quem é? Vamos lá, irmãos. O que semeia a boa semente? Porque o campo é o mundo. Amém, irmãos? A boa semente são os filhos do reino. Mas o joio, irmãos, o joio são os filhos do maligno. Cuidado. No mundo espiritual, ninguém fica sem ser adotado. Entendeu? É triste, mas é verdade. No mundo espiritual, todos estão debaixo de uma paternidade. Viu, seu agnóstico? Viu, seu ateu? Aprende isso. Aprende isso. No mundo espiritual, você tem paternidade. Em nome de Jesus, não aceite ser alguém que vai ser expurgado e exterminado por causa dos seus pecados, se eles estão pagos. A Bíblia diz, irmãos: Filho do homem, versículo 41, mandará seus anjos que ajuntarão o reino todos que o servem de pedra de tropeço e que praticam o mal. 42, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol e o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao terminar essa mensagem, o meu apelo a você que está aí viajando pela vida despreocupado, sem entender a importância da doutrina da justificação e o que é o evangelho da redenção, que faz com que você seja filho. Quem são os filhos de Deus? A verdade é que nem todos são filhos, mas Deus tem filhos, claramente tem filhos. Em João 8,44, os judeus diziam que eram filhos de Abraão. Ele disse: vocês não são filhos de Deus e nem tampouco de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, teriam feito o que eu vos mando. Deus repudiou a nação de Israel, que nominava-se filho de Abraão, e Deus disse: vocês são filhos da desobediência. Aí você pergunta: como nós podemos reconhecer e aceitar o chamado de Deus para que Ele seja nosso Pai e não sejamos filhos do diabo? João 8,42 diz assim: se Deus fosse o vosso Pai,
certamente você me amaria. Vós tendes por pai o diabo, porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Mas a resposta de Jesus àqueles que são seus filhos: quem são os filhos de Deus? João 1, 12 e 13. Tem na tela? João 1, Evangelho de João 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Você não conquistou, ele foi dado. Estão comigo, irmão? Sim ou não? Mas a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Aí veja como é que você nasceu. 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? Por isso a conversa de Jesus com Nicodemos: o homem que você é não serve para o céu. Você é filho da desobediência, filho do pecado. O seu DNA e sua certidão é do pecado. Mas a Bíblia diz, versículo 12, volta lá: a todos quantos o receberam, deu-lhes poder, o poder de se tornarem filhos de Deus. Enquanto a igreja ora, eu quero abrir